Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe em mais um vídeo de correção das questões de física do simulado para PRF, projeto Missão, né, projeto V10, simulado 08, aí da nossa plataforma. Bom, pessoal, é o seguinte, então, nós temos ali 5 questões que eu vou corrigir agora com vocês, tá? As primeiras questões, então já está vendo aqui, elas são baseadas nessa situação aqui, tá? E qual que é a situação? Você tem um veículo que ele está se deslocando nessa via. Isso aqui é uma vista lateral. Então, imagina a via, né? Então, você imagina a via. Isso aqui é uma vista lateral da via, tá? E o veículo, ele passa pelos pontos A e B, tá? Sempre com velocidade constante, conforme a gente vai ver aqui no texto, beleza? Então vamos ler aqui para a gente entender a situação. A figura acima ilustra, a partir de uma vista lateral, a trajetória seguida por um veículo em uma rodovia em que os pontos A e B representam, respectivamente, os mínimos e máximos desse trecho de rodagem. Considerando que o veículo se movimente com velocidade constante durante todo o trecho, que V represente a velocidade do veículo, RA, o raio aproximado do declive, né? RB, o raio aproximado do aclive, G, a aceleração gravitacional e M, a massa do veículo. Bom, o que acontece então, pessoal? Ele tem um veículo ali com velocidade constante, ele passa por A e por B. Volta aqui para mim rapidinho. Volta aqui para mim rapidinho. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, você tem que entender que aqui não é uma situação, tá, de movimento circular. Não é movimento circular. Tá? Conforme vocês viram ali, não tem um movimento que o veículo não vai percorrer um círculo, né, completo, nem A, nem B. Mas aqui a gente utiliza as ideias do movimento circular, né, vocês vão ver à frente, para conseguir responder a essa dúvida que a questão propõe. Então é o seguinte, não é uma situação de movimento circular, tá? Inclusive, se na prova perguntasse assim, o veículo desenvolve movimento circular em A e B. Estaria errado, tá? A força centrípeta que o veículo está sujeito é tanto. O veículo tem força centrípeta atuando sobre ele. Então, pessoal, essas afirmações elas não estão corretas. Por quê? Aqui, na verdade, é uma aplicação de uma questão física que não existe para a situação, mas que é aproximada para a gente conseguir resolver, tá? É mais ou menos, não tem muito a ver, mas assim, é só para você entender a ideia de força centrífuga. Força centrífuga não existe, tá? Não existe força centrífuga. Essa história de que, um objeto sai da Terra quando ela está girando devido à força centrífuga, ou uma pessoa sai em alta velocidade pela tangente, quando perde a aderência no movimento circular é devido à força centrífuga. Essas afirmações elas estão erradas. Não existe força centrífuga. Na verdade, os objetos eles saem pela tangente em um movimento circular devido à própria inércia do movimento. Então, o objeto está ali girando. Ele perdeu aderência, ou perdeu a força que mantinha o movimento circular, ele vai sair pela tangente devido à ação da inércia mesmo, não é força centrífuga. Então, aqui é um exemplo clássico disso. Essa aproximação que a gente faz aqui do movimento circular a essa situação é uma aproximação, não quer dizer que o movimento é circular, tá? Felipe, então tá errado, eu não posso fazer isso. Não, calma lá. A única maneira de você fazer essa questão é aproximando o movimento circular, senão você não consegue. É a mesma coisa da força centrífuga. Diga-se, sempre tem as aspas, não existe força centrífuga, tá? Mas é a mesma coisa lá na força centrífuga. A gente utiliza de recursos físicos que são aproximados para conseguir resolver a situação. Senão, a gente ia ficar amarrado, não ia conseguir resolver nada. Felipe, e essa aproximação, ela funciona? Com certeza, funciona 100%, tá? Então, você pode utilizar. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. A aplicação que eu vou colocar para vocês é a mesma que ocorre no globo da morte, é a mesma que ocorre em veículos, né, em loop, ou então no avião, tá? Um avião em loop também funciona. Qualquer coisa que você tenha essa aderência, que você tenha esse movimento, né, e que pergunte qualquer coisa relacionada a normal, força centrípeta,
ou peso, você pode utilizar o que eu vou mostrar aqui agora, beleza? Então, vamos voltar para o texto da questão. Então, essa é a situação, tá, pessoal? Aí ele vem aqui embaixo e fala assim, com base nas informações, julgue os itens a seguir. A reação que a pista exerce... Aqui, ó, pessoal, pegou isso daqui, ó. Reação. Reação que a pista exerce sobre o veículo, isso aqui é a mesma coisa que normal, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que é normal. Então, a reação que a pista exerce sobre o veículo no ponto A é igual a M vezes G, RA, V quadrado sobre RA, tá? Bom, Felipe, e aí, velho, como é que eu vou saber isso daqui? Pessoal, primeira coisa, você vai pegar a imagem aqui, deixa eu até pegar aqui e já jogar lá para o meu quadro, mas você vai pegar a imagem, pessoal, e vai... só copiar essa imagem, ver se não vai deixar eu copiar, né? Mas você vai ter que fazer o seguinte, deixou, mas ficou ruim. Mas vamos usar o que eu já tenho aqui já. Mas você vai pegar e você vai analisar de acordo com os conceitos que você já conhece disso daqui. Então, tá aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, antes de começar, tá? Antes de começar a fazer qualquer coisa. Eu vou jogar na fórmula. Não. Cara, não vai jogar na fórmula, tá? Primeira coisa que você tem que fazer aqui é entender vetorialmente o que acontece. Então, você vai entender vetorialmente o que ocorre para você conseguir responder a pergunta, tá? Então, ó, entendendo vetorialmente, o que que eu tenho aqui, tá? O que que eu tenho aqui? No ponto A, que foi o que ele pediu, eu tenho o peso do veículo. Opa, peraí. Você tem o peso do veículo, tá? Que está direcionado para o centro da Terra, que no nosso caso aqui é para baixo, peso, tá? E você tem para cima a normal, tá? Então, você tem para cima a normal. Show de bola? Você tem essa situação aqui, tá? Como o movimento ele é aproximadamente, lembrando, aproximadamente, o movimento circular, além dessas forças que a gente já colocou aqui, você teria também a força centrípeta, tá? Na mesma direção e sentido da normal. Então, você tem a força centrípeta. Então, vetorialmente falando, o que que você tem aqui? Você tem a força centrípeta para cima, tá? Você tem a força centrípeta para cima e você tem a normal para cima. Força centrípeta e normal fazem contraponto a quem? Fazem contraponto ao peso. Eu tenho força centrípeta para cima e normal para cima e eu tenho o peso para baixo. Tá? Então, é essa situação que eu tenho aqui. Show de bola? Só que, pessoal, no movimento circular, a gente tem a ideia de que a força centrípeta, ela né, principalmente o movimento com velocidade constante, a gente tem a ideia de que a força centrípeta é a resultante, tá, da minha situação. Então, força centrípeta, ela é resultante quando a gente tem um movimento circular uniforme, né? Eu não vou piorar a situação aqui colocando o movimento variado, mas quando é uniforme, a gente tem a força centrípeta como a resultante. Então, o que que eu vou dizer aqui? Que a força centrípeta é a minha força resultante nessa situação, tá? Ela é a resultante da minha situação. Então, ela é a resultante. Só que, pessoal, ela na verdade, se ela é a resultante, eu tenho quem? Normal para cima e peso para baixo. Então, na situação, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a minha força resultante, tá? Esquecendo uma força centrípeta agora, porque ela é a resultante. Na minha força resultante, eu vou ter o quê? Normal menos o peso, tá? Então, eu tenho normal menos o peso. Show de bola? Aí, no lugar de força centrípeta, aliás, no lugar de força resultante, o que eu vou colocar? Força centrípeta. Então, aqui, ó, não é, lembra que a gente falou que força resultante é a força centrípeta? Então, a gente vai colocar força centrípeta aqui. Show de bola? Tranquilão? Aí, agora, lembre-se que o que a questão pediu para vocês? Ó, vamos lembrar aqui. O que a questão pediu? Opa, peraí. O que a questão pediu? Na 33. Ó, a reação que a pista exerce sobre o veículo no ponto A
Então, vamos voltar para cá. Ela pediu a reação, tá? Pediu a reação no ponto A. Então, vou voltar aqui para o exercício. Reação. Quem que é reação, pessoal? É a normal. Tá? Então, a questão pede que você ache a normal. Então, eu vou passar a normal para cá e força centrípeta para cá. Isso vai ficar o quê? Menos normal é igual a menos força centrípeta menos o peso. Passando para cá, porque aqui ficou muito ruim, eu vou ter o quê? Aqui já tenho menos em todo mundo, eu vou pôr mais para todo mundo. Então, eu vou ter o quê? Normal é igual a força centrípeta mais o peso. Tá? Porque eu quero achar a normal aqui. Tranquilão? Então, a normal é exatamente igual essa situação. Aí você fala assim, beleza, Felipe, tá. E o que que você ganha com isso, aliás? O que que você vai chegar nisso daí? Seguinte, pessoal, vocês lembram que... Deixa eu apagar aqui a imagem, porque a imagem já não importa mais para a gente. Já entendemos aqui a situação. Vocês lembram que a parte vetorial já foi, aí agora não precisa mais resolver mais nada vetorialmente. Vocês lembram que força centrípeta é a mesma coisa que massa do objeto vezes a sua velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E que peso é a mesma coisa que massa vezes aceleração gravitacional. Portanto, substituindo aqui, eu vou ter o quê? Normal é igual a força centrípeta, massa vezes velocidade do carro ao quadrado dividido pelo raio que a gente chamou de RA, tá? Mais o peso do carro, que é o quê? A massa dele, vezes a aceleração gravitacional. Então, a reação da pista, né, sobre o veículo é massa vezes V ao quadrado sobre RA mais M vezes G. Aí você pega aqui e olha lá para a alternativa, não tem nada a ver, né? Você fala assim, nossa, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Só que, pessoal, isso daqui que está aqui está escrito de uma forma diferente da que a gente chegou aqui. Então, qual que é a situação? A gente tem que tentar colocar na mesma escrita que está lá na questão, beleza? Vamos passar para cima, porque ver para cima aqui, ver por cima é melhor do que, né, ver aqui essa situação embaixo. Então, eu vou ter o seguinte, normal é igual a... Pessoal, eu tenho a massa nos dois termos da minha equação. Eu tenho massa aqui e eu tenho massa aqui, então eu vou pôr em evidência. Então, a massa, tá, vai ficar aqui, e quando a gente coloca em evidência, a gente simplesmente dividiu, né, aqueles termos por aquele termo que a gente colocou em evidência. Então, eu dividi mv² sobre RA por M e dividi mg por M. Só que aí, quando eu faço isso, eu tenho que colocar multiplicação, ou seja, eu vou colocar em evidência fora do parênteses. Então, eu vou ter o seguinte, M, aí o V quadrado sobrou. Então, fica V² sobre RA. Mais o quê? Mais o G. Beleza? Melhorou, né? Mas, Felipe, não chegou naquilo que a gente queria. Não chegou no que eu queria, mas reparem que o RA está aqui sobre o V². Olha só, dá para a gente colocar no termo daquela função. Então, vai ficar o quê? M, parênteses. O RA, pessoal, ele é o meu mínimo, o meu MMC, né? Então, vou colocar aqui, ó, RA. RA dividido por RA, pessoal, é 1. Né? Vezes V ao quadrado, V ao quadrado, tá? Mais. Aqui embaixo tem 1, né? Então, RA dividido por 1 é RA. RA vezes G, pessoal, vai dar o quê? G vezes RA, tá? Então, ó, tem a mesma cara que isso daqui? Vamos ver. Tem a mesma cara que isso aqui? Tem. Tá? Na verdade, é a mesma resposta. Então, olha só, você vê de novo aqui, ó, tem a mesma cara. Só que o G está aqui na frente, né, e o V está aqui do lado. Mas tem a mesma cara. Ou seja, pessoal, é a mesma coisa. Então, sim, a normal é M vezes V² mais GRA sobre RA, tá? Qualquer uma das duas alternativas está correta. Se aparecesse para vocês... Opa, peraí. Se aparecesse para vocês isso daqui, tá? Ou como apareceu isso daqui, ambas estão corretas, tá? Então, a questão 33 está o quê? Está correta. Beleza? Questão 33 está correta.
Então, essa questão aqui está correta. Beleza? Show de bola? Dúvidas, postem nos comentários, tá? Não se esqueçam que as dúvidas podem postar aí nos comentários que eu vou tentar ajudá-los assim que eu perceber a pergunta de vocês, tá? Show de bola? Vamos para 34? 34. No ponto B da trajetória, a normal exercida sobre o veículo pela pista pode ser representada corretamente por mg² sobre RB. Pessoal, vamos lá. O que ele quer aqui agora? Agora ele já quer uma situação diferente. Agora ele tem... ele está aqui em RB e ele quer saber qual é a normal em RB. Beleza? Então, vamos lá, a gente vai definir isso daqui. Deixa eu só pegar o desenho de RB para a gente fazer essa definição, tá? Só um instantinho, que a gente já pega e já faz. Pessoal, aí você deve estar perguntando assim, deve estar se perguntando, mas Felipe, você está querendo me dizer que a normal nesses pontos, ela é distinta dos pontos, por exemplo, se tivesse movimento circular, mas isso não faz muito sentido, não. Só que, pessoal, faz por quê? A normal, ela representa muito a situação, de sensação de frio na barriga, tá? Felipe, como assim sensação de frio na barriga? Você está inventando moda, doidão? Não, na verdade é o seguinte, pessoal, vocês já passaram por lugares assim que você tem um aclive, um declive muito grande, né? E perceberam que dá aquele frio na barriga? Pois esse frio na barriga a gente poderia aproximá-lo da normal, tá? A normal, ela tem essa... Não é que a normal faz isso, mas é que quando você está num aclive ou num declive, você amplia a sensação, né? Amplia a sensação de maior ou de menor peso. E isso acaba fazendo com que o seu corpo libere lá alguns hormônios e tal, e já vai para aula de biologia, eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu sei que você tem liberação de certos hormônios. É tipo montanhas russas, né? As montanhas russas, aquelas montanhas russas ou montanhas russas? Não sei. Aqueles brinquedos, melhor, que você tem ali, né? O aclive, o declive e tal, e aí tem o loop, e aí vai embora. Então, tudo isso é questão de aumento ou diminuição de normal em relação à superfície. E aí você tem essa sensação de estar mais pesado ou de estar mais leve. É a mesma coisa do elevador. O elevador, quando ele sobe, né, acelerado, você tem uma sensação de estar mais pesado. Quando o elevador desce acelerado, você tem uma sensação de estar mais leve. Por quê? Por causa da reação do solo sobre o seu corpo. É a mesma coisa que acontece aqui. No caso do carro, no ponto mais baixo, você vai sentir uma sensação de uma normal maior. Então, uma normal maior vai te dar a sensação de maior peso, tá? Então, porque você está forçando mais o solo do carro. A explicação básica é mais ou menos devido à inércia, tá? Eu vou aproximar a explicação da inércia. Pensa o seguinte, pessoal. Você, aproxima aqui para mim. Você está ali descendo o morro com o veículo, tá? Nós estamos descendo o morro com o veículo. A tendência do seu corpo é continuar em movimento. Tá? Então, imagina você aqui no declive. A tendência é o veículo continuar em movimento. Aliás, a tendência é seu corpo continuar em movimento. Só que chega lá embaixo no declive, o que acontece? O carro vira. O carro ele começa a fazer um movimento contrário. Então, olha só o que acontece. O carro faz esse movimento, mas você continua em movimento. A tendência de movimento para baixo. Então, galera, você força o assoalho do carro em maior quantidade e o carro muda a direção. Então, você está exercendo uma normal, aliás, você está sofrendo uma normal maior do assoalho do carro. Só que isso não acontece só com o seu corpo, acontece também com o veículo. Quando a tendência dele era continuar em movimento, mas a pista fez isso aqui. Ou seja, aí o que acontece? Ele vai acabar forçando mais a pista e aí vai ter uma normal maior do que o seu peso, tá? Então, no declive, a normal fica maior do que o peso. Já no aclive, acontece o contrário. O que acontece no aclive? No aclive, a tendência do carro
é continuar em movimento, ou seja, continuar em linha reta. Só que a pista faz o quê? A pista faz isso aqui. Tanto que é verdade isso, que se você estiver em altíssima velocidade e você tiver um aclive muito intenso, o que acontece com o carro? O carro simplesmente sobe. E aí depois vai caindo, né, devido à gravidade. Mas ele simplesmente vai embora. Por quê, pessoal? Porque a tendência do movimento é continuar sempre, continuar em linha reta. A tendência é continuar embora. Só que aí, o que aconteceu? O aclive virou. Então, você perde um pouco do contato com o asfalto. E esse perder um pouco o contato com o asfalto se traduz em uma redução da normal. Tá? Então, no aclive, a normal é menor do que o peso real, e no declive, ou seja, lá embaixo, a normal é maior do que o seu peso. Tá? Por essas explicações que eu dei em relação à inércia. A tendência do veículo é continuar em movimento. Então, aqui embaixo vai aumentar a normal, lá em cima vai diminuir. E é por isso que os veículos perdem, né, o contato com o solo, se eu tenho um aclive muito intenso e eu estou em alta velocidade. Beleza? Tranquilo? Bom, essa é a explicação prática, tá? Da situação. Mas vamos ao que interessa. Ele perguntou aqui agora, né, na questão, qual é o valor da normal no ponto B? Bom, pessoal, a situação aqui ela acontece da seguinte maneira. Peso do veículo não tem para onde correr, é para baixo sempre, tá? O centro da Terra, para baixo sempre assim, né, pessoal? É para o centro da Terra, né? Então, como a gente geralmente coloca essa situação assim, então vai ser para baixo mesmo. Mas se eu tivesse vendo esse negócio fora da Terra, aí a situação já poderia mudar. Mas assim, 90% dos casos é para baixo mesmo, tá? Então tem o peso aqui. Beleza? A reação da pista, galera, é para onde? A reação da pista é no sentido contrário. Então, a reação da pista é assim, tá? Então, essa é a reação da pista, que eu chamar de normal. Tranquilo? E aqui, lembra que o exercício falou que aproximou de um movimento circular? Então, eu tenho mais ou menos isso daqui. Pessoal, o movimento é assim, correto? Aliás, a tendência dele é ser assim, correto? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força centrípeta, né, para o centro do movimento. Pessoal, Felipe, mas por que lá no A era para cima e agora para o B é para baixo? Pessoal, porque é o seguinte, a força centrípeta é uma força, ela está sempre direcionada e sentido para o centro do movimento circular. A tendência do movimento circular é ser isso aqui, correto? Então, a força centrípeta vai estar para o centro. Então, é por isso que tem esse detalhe aí, tá? Agora a situação mudou de figura, porque continua valendo, tá, pessoal? A mesma ideia. Força centrípeta é a força resultante, não muda isso daqui. Isso aqui vai continuar sendo a mesma coisa, tá? Só que agora eu vou ter força centrípeta para baixo e peso para baixo. Detalhe, pessoal, aqui você tem que ficar esperto com os sinais que você adota para as grandezas, tá? Lembrando que força resultante vai continuar sendo o quê? Vai continuar sendo normal menos peso, tá? Aqui, eu vou adotar o mesmo sinal para as grandezas. Não se esqueçam disso, tá? Então, se eu adotei positivo para a força centrípeta, eu vou adotar positivo para o peso. Se eu adotei positivo para normal, eu tenho que adotar negativo para a força centrípeta e negativo para o peso, porque estão para o mesmo sentido, tá? Ah, Felipe, para baixo é sempre negativo, para cima é sempre positivo. Aliás, para cima é sempre negativo, para baixo é sempre positivo. É assim? Não, pessoal, não é assim. Na verdade, o sinal é você que adota, tá? Só que grandezas para o mesmo sentido, sinais iguais. Grandezas para sentidos diferentes, sinais diferentes. Só. Se eu quiser adotar aqui força centrípeta negativa, peso negativo, tá? Ou força centrípeta positivo, peso positivo, não há problema nenhum. O que tem que ficar claro é que se eu adotar um sentido para uma coisa, um sinal para uma coisa que está no mesmo sentido da outra, tem que adotar um outro sinal para outra que está no outro sentido, tá? Então, vamos lá. A força resultante é o quê, pessoal? Continua sendo normal menos o peso, mas olha só, fique ligado, tá vendo? Adotei o negativo para o peso. Então, na hora que eu colocar a força centrípeta aqui, eu vou ter que colocar negativo também, tá? Então, ó, força centrípeta entrou no lugar aqui.
ela é negativa, então menos força centrípeta, tá? Isso é igual a normal menos o peso. Lembrem-se que eu não quero achar a força centrípeta, eu quero achar quem? Normal. Então, volta normal para cá, vai ficar menos N é igual a mais FC, que é a força centrípeta, menos o peso. Vou multiplicar por menos 1 para ficar plausível. Então, vou ter normal é igual a menos força centrípeta mais o peso. Ou, né, para deixar bonitinho, normal é igual a peso menos força centrípeta. Tá? Se fosse força centrípeta menos peso também, tá? Não ia fazer diferença aqui não. Beleza, pessoal? Bom, então essa é a minha ideia. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar em prática a mesma ideia lá do exercício 33, tá? Então, normal vai ser o quê? Normal vai ser massa vezes gravidade menos força centrípeta, que é massa vezes a velocidade ao quadrado do objeto dividido pelo raio. Só que agora é raio B, tá, pessoal? Então, é raio B. Beleza? Show de bola? Então, a normal vai ser o quê? Vou colocar em evidência a massa, tá? Massa em evidência. E eu vou ter G menos V ao quadrado sobre RB. Tá? Show de bola? Essa é a minha normal. G menos V ao quadrado sobre RB. Tá? Pessoal, vamos ver se tem relação com o que a questão 34 disse? Olha só. No ponto B da trajetória, a normal exercida sobre o veículo pela pista pode ser representada corretamente por mg/v quadrado RB. Pessoal, eu consigo transformar. Isso aqui, ó, isso aqui, eu consigo transformar isso aqui, né? N é igual a M vezes G menos V ao quadrado sobre RB, tá? Eu consigo transformar nisso daqui? Não, né? Tá vendo? Eu não consigo transformar nisso daqui. E Felipe, mas por que você não consegue? Porque, pessoal, notem que a questão colocou o G em evidência. Só que eu não tenho G na equação de força centrípeta, tá? Então, isso aqui está equivocado, tá? Está completamente equivocado. Não é correto eu dizer que no ponto B a normal vai respeitar essa equação, porque eu não tenho G na força centrípeta. Então, aqui, ó, para que eu pudesse fazer isso daqui, tá? Teria que ter um G aqui. Aí, beleza, ok. Só que ainda assim eu teria que ter um 1 aqui. Por quê, pessoal? Porque eu tirei o G, né? Então, eu teria que ter um 1 aqui. Eu teria que ter V quadrado G sobre RB mais 1. Aliás, né? Menos 1. Aqui, para conseguir chegar a esse ponto, eu não consigo realizar dessa forma. Então, a questão 34 está errada, tá? Isso aqui está completamente equivocado. Beleza? Questão 35. A energia cinética no ponto B da trajetória, no ponto B da trajetória, é maior que a energia cinética no ponto A. Porém, devido à presença do atrito, o sistema pode ser definido como dissipativo. Pessoal, vamos lá. O que o texto falou? Lembrando que energia cinética depende de velocidade. O texto disse o seguinte: a velocidade do objeto, do veículo, é constante em todo o trecho. Se a velocidade é constante, pessoal, eu não posso ter diferença entre a energia cinética no ponto mais baixo e a energia cinética no ponto mais alto. Está errado dizer isso, tá? Que existe diferença entre a energia cinética entre os pontos. Errado, tá? O que existe aqui é uma diferença entre energia potencial. Aí sim, a energia potencial lá embaixo é diferente da energia potencial gravitacional lá em cima. Fato. Mas a energia cinética, ela é a mesma. Porque a energia cinética depende de velocidade. Então, a questão erra ao dizer que a energia cinética é igual nos dois pontos. Ela pode até ter acertado ao dizer isso daqui, ó. Ao dizer isso daqui.
A energia cinética no ponto B da trajetória, isso aqui está errado, né? Mas ela fala assim, devido à presença de atrito, o sistema pode ser definido como dissipativo, ok. Como não disse nada aqui que despreze o atrito, a gente considera então que tem atrito e devido à presença desse atrito, o sistema pode ser definido como dissipativo, ok. Essa afirmação está correta. Mas dizer que a energia cinética no ponto A e B é igual, tá errado, desculpa, é diferente, está errado. Por quê? Porque a velocidade é igual. Lembrem-se, pessoal, que a energia cinética depende de velocidade. Então, para eu definir uma energia cinética diferente em dois pontos, eu tenho que ter ou massa diferente ou velocidade diferente. Como a massa do veículo é a mesma, tá? O que vai mudar, poderia mudar é a velocidade, a energia cinética nesse caso vai depender da velocidade. Como a velocidade é igual, a energia cinética é igual. Então, a questão 35 está errada, tá? Então, questão 33 correta, 34 errada e 35 errada. Show? Show de bola. Vamos lá. Questão... agora são as questões 36 e 37. Vamos lá. Pessoal, a questãozinha de referencial, tá? Diz assim, em certa situação ocorrida em uma rodovia de pista simples, um veículo automotor A se deslocava pela via exatamente atrás de uma carreta de 30 metros de comprimento, na mesma direção e sentido. Então, quer dizer o seguinte, tem uma carreta na frente, o veículo A atrás, exatamente atrás, quando a gente fala exatamente atrás, pessoal, aqui, ó, colado, tá? Não tem um cabelésimo para o veículo chegar na carreta. Quer dizer que isso aqui, ó, tá um atrás do outro. O veículo para ultrapassar, ele vai só fazer isso aqui e pá, beleza? Ah, Felipe, mas essa não é uma situação real, pessoal. Eu sei. Só que situações na física são aproximação. São aproximações, aliás, de situações da realidade. Então, assim, a gente está aproximando de uma situação real, beleza? Mas, de fato, o veículo está atrás da carreta. Show? Então, se deslocava na via exatamente atrás de uma carreta de 30 metros de comprimento, na mesma direção e sentido, ambos inicialmente com a mesma velocidade de 90 km por hora. Ao chegarem a certo trecho reto, longo e plano da via, o motorista do veículo A, por verificar a presença de faixa tracejada, então ele viu ali que estava, né, a faixa tracejada, iniciou a ultrapassagem imprimindo ao veículo uma velocidade constante de 126 km por hora. Pessoal, agora você tem que tomar cuidado. Não é que tipo, você estava atrás da carreta e já... né? Diz a questão que quando ele iniciou, então ó, ele veio para cá, ele já pum, aplicou 126 km por hora. Tá? Quando subitamente no sentido oposto, e é exatamente 200 metros, e é exatamente 200 metros, peraí, pessoal, e é exatamente 200 metros de distância do seu carro, um veículo B, que se deslocava a 144 km por hora de velocidade constante, aparece em sua vista. Então, ó, você tem o seguinte, você tem um veículo A aqui, o veículo B vindo na direção oposta, no sentido oposto, tá? O A 126, o B a 144. E a carreta lá, na dela, a 90. Aí vem. Por confiar em sua perícia, o condutor do veículo A mantém a velocidade a fim de ultrapassar a carreta. O condutor da carreta, por desatenção à situação, manteve sua velocidade constante e o condutor do veículo B, por julgar estar no seu direito, mantém a velocidade constante na mesma trajetória. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? É uma situação assim, que todo mundo achou no seu direito de ter razão, tá? Show? Só que assim, a gente consegue entender que aqui o que deveria ter ocorrido? Primeiro que o veículo A deveria ter voltado, a carreta ter reduzido para o carro, né, ultrapassar, o veículo lá na frente ter reduzido. Mas a gente nota aqui que quem cometeu o erro foi o veículo A, né? Porque o A viu o carro B, pô, tem que voltar. Eu não vou continuar a travessia, né? Até porque isso é infração, tá? Bom, mas isso deixa lá para o CTB. Mas, enfim, agora vem a situação física, tá? O que a questão quer saber? Vamos lá. Considerando desprezível a distância lateral para voltar à faixa após completar a ultrapassagem, julgue as assertivas a seguir.
tá? 36. Na situação descrita pelo texto, o veículo A conseguiria completar a ultrapassagem sem que ocorresse a colisão com B. Ai, 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 agora vai ser osso, hein? Agora vai ser osso. Eu tenho que definir agora se o veículo A vai conseguir ultrapassar a carreta com o veículo B vindo de direção no sentido oposto. Vamos lá. Deixa eu apagar o quadro aqui e vamos resolver essa situação. Pessoal, primeira coisa de tudo, você tem que entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, eu vou desenhar a pista como se a gente estivesse vendo esse negócio de cima, tá? Beleza? Então, ó, a gente está vendo de cima. Show? Está acontecendo isso daqui, ó. Veículo B, veículo B, veículo B, tá? Vindo assim, e ele está a 200 metros do veículo, da situação, tá? O veículo B, beleza? Carreta, e a carreta tem 30 metros de comprimento, beleza? Não se esquecer disso. Carreta, vamos chamar de C, tá? E, além disso, eu tenho o veículo A. Pessoal, o veículo A iniciou, beleza? A ultrapassagem. O veículo A está vindo assim, show? O veículo C está vindo assim e o veículo B está vindo assim. Tranquilo? Essa é a situação, tá? Vamos às velocidades. Velocidade do A na ultrapassagem, tá, pessoal? Esquece a velocidade que ele tinha antes. Antes não vai interferir no nosso problema, não. Só interferiria se tivesse aceleração. Na ultrapassagem, 126 km por hora. Pessoal, aqui tem uma coisa. Não use velocidade de quilômetros por hora para essa situação, porque as distâncias estão em metro. Tanto a da carreta e a de A entre B. Tá? Se você usar em quilômetro aqui, você vai achar o valor em horas, vai ser muito pior para resolver. Coloque tudo em metros por segundo para facilitar a sua vida. Felipe, como é que eu faço isso? Lembre-se de dividir por 3,6. Então, a gente vai pegar simplesmente o valor da velocidade e dividir por 3,6. Qual que é o valor da velocidade de A? 126 km por hora. Dividido por 3,6, pessoal, vai ser 35 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de A. Show? Velocidade de B, 144 km por hora, dividido por 3,6, 40 metros por segundo, tá? E aí nós temos a velocidade da carreta, que é quanto, pessoal? Velocidade da carreta é 90. 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Essa é a velocidade da carreta. De bola? Beleza? Então, ok. E entre o A e o B tem 200 metros, e a carreta tem 30 metros de comprimento. Pessoal, vamos lá. Tem dois jeitos de fazer essa questão. Um jeito é fazendo por equação de posição, para saber em quanto tempo o A e o B iriam se encontrar, tá? E o outro jeito é simplesmente a física da parada. Deus vê tudo e vai embora, tá? Eu vou fazer dos dois para você entender como é que funciona aqui. Mas assim, antes, vamos entender o que acontece. Eu vou ter que ultrapassar a carreta e com isso eu vou gastar certo tempo, tá? A velocidade de A que a gente achou aqui é a velocidade de A em relação à pista, ou um ponto fixo na pista. Só que A está se movimentando em relação a C. Então tem que tomar cuidado porque existe uma velocidade relativa entre A e C, que não é o 35 km e não é 25. Cuidado, tá? Primeiro ponto aqui que eu vou resolver nessa questão é descobrir quanto tempo o A demora para ultrapassar o C. A primeira coisa, quanto tempo o A demora para ultrapassar o C? E para isso eu vou usar a ideia de velocidade relativa. Qual é a velocidade entre A e C, pessoal? Bom,
C vai para frente a 25 metros por segundo, enquanto o A vai para frente a 35 metros por segundo. Como os dois estão indo na mesma direção, tá? Se a gente pensar em 1 segundo, o C, né, anda 25 metros, enquanto o A anda quanto? 35. Então, em 1 segundo, a diferença de distância entre eles é de 10 metros. Ou seja, ó, em 1 segundo o C andou 25, mas o A andou quanto? 35. Então, a diferença, o quanto o A se afasta de C, é 10 metros a cada segundo. Ou seja, a velocidade relativa entre A e C é 10 metros por segundo. Então, a velocidade relativa entre A e C é 10 metros por segundo. Então, na hora de fazer a conta para descobrir quanto tempo o A vai ultrapassar o C, você não vai usar 35, não vai usar 25. Você vai usar quanto? 10. Então, é isso que eu vou descobrir aqui agora, a princípio. Quanto tempo o A vai demorar para ultrapassar completamente o B, tá? Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Para a gente fazer isso aqui, a gente vai usar Deus ver tudo. Então, ó, o tempo, lembrando da equação, né? Velocidade é igual a distância sobre tempo. Ah, Felipe, mas por que você está usando essa fórmula? Porque é a equação de movimento uniforme, tá? A velocidade é quanto? É 10. Qual é a distância que o A tem que fazer? É 30. Então, a gente multiplica cruzado e tem que tempo é igual a 30 sobre 10. Pessoal, 30 sobre 10 dá quanto? 3 segundos. Então, quer dizer que para ultrapassar completamente o C, o A vai precisar de 3 segundos, tá? 3 segundos. Se o B, em 3 segundos, não alcançar a situação, show de bola, deu bom. O A conseguiu ultrapassar o C. Mas, se o B chegar próximo do A antes dos 3 segundos, aí já era. Ocorreu a colisão. Mas o fato é que para o A ultrapassar o C, eu preciso de 3 segundos. Tranquilo? Então, vamos lá. Felipe, é simples, cara. Basta você descobrir a distância que o B andou e acabou. Pessoal, cuidado, tá? Cuidado. Por quê? À medida que o B anda em direção ao A, o A anda em direção ao B. Então, você tem duas distâncias para descobrir aqui. Você vai ter que descobrir a distância que em 3 segundos o A vai para frente e a distância que o B, em 3 segundos, vem em direção a A. Então, cuidado. Porque se você pegar aqui e fizer 3 vezes a velocidade B, que é 40 metros por segundo, vai dar 120. Pô, 120? Então, ele não alcançou a situação, porque a situação está a 200 metros. Só que, pessoal, o A andou, velho. O A andou em 3 segundos. Então, olha só o que aconteceu. Eu andei aqui 120, mas o A andou 3 segundos também. Então, vamos lá, calcular a distância que o A andou e a distância que o B andou. A distância que o A andou foi quanto? 3 vezes 35, ou seja, 105 metros. Em 3 segundos, pessoal, o A andou 105 metros em relação à via, tá? Ó, isso é em relação à via. Show? E o B, galera? O B andou 120 metros. Pessoal, quanto que dá isso daqui? 120 mais 105, eu vou ter 125. 125. Eu vou ter 225 metros. Lembra que a distância entre eles é 200? Pois é. Eles andaram em 3 segundos muito mais do que a distância que separava eles. O que isso significa, pessoal? Que em certo trecho da ultrapassagem, o B alcançou o A e ambos colidiram, tá? Mas, Felipe, como é que você sabe disso? É porque é o seguinte, pessoal, a fórmula não pensa. A fórmula, ela simplesmente te dá o valor. Em 3 segundos, que é o tempo necessário, não é assim, em 3 segundos vai, tipo assim, eu vou conseguir passar com folga. Não, 3 segundos é o limite, é o que eu consigo de máximo para ultrapassar a carreta. Em 3 segundos, o B andou 120
e o A andou 105. Então, assim, se não tivesse um na medida do outro, beleza, ele ia andar 225 metros. Eles iam aproximar 225 metros. Mas, pessoal, existe 200 metros entre eles, tá? E o B andou 120, o A andou 105. Ou seja, eles se encontraram antes do A ultrapassar o C. Ou seja, houve a colisão? Houve a colisão, tá? Esse jeito, pessoal, é um jeito que muita gente faz. Ele é o jeito intuitivo, só que tem um jeito mais classudo de fazer esse negócio. Tem um jeito mais, assim, rebuscado de fazer isso aqui, que é pela equação de posição e tempo no movimento uniforme, que é a que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas, de fato, a distância que o A e o B andam para que o A ultrapasse o C em relação à via é maior do que a distância que existe entre eles, ou seja, ocorreu a colisão nesse trecho aí. Então, enquanto o A estava ultrapassando o C, ocorreu a colisão. Show de bola? Tranquilo? Mas existe o jeito rebuscado, o jeito, até diria o jeito correto de se fazer isso daqui. Que é como? Bom, a gente já sabe que foi 3 segundos, tá, pessoal? Então, vou até apagar isso aqui. Que seria como? Bom, seria o seguinte, pessoal. Eu vou adotar aqui o sentido positivo e aqui o sentido negativo da via, tá? E vou lembrar que equação de posição, ou seja, o sorvete, é SO mais V vezes T. Essa é a equação de posição das coisas, tá? Beleza? Eu vou descobrir uma equação de posição para A e uma equação de posição para B, tá? Felipe, para carreta não precisa não, porque a gente já sabe qual que é o tempo necessário para o A ultrapassar a carreta, que é 3 segundos. Então, o tempo é 3 segundos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma desse sorvete para o B, um desse sorvete para o A. Para quê? Para descobrir qual vai ser o tempo de encontro entre os dois. Então, com a equação de sorvete, eu consigo descobrir o tempo de encontro. Se esse tempo for menor que 3 segundos, já está implícito que o quê? Eles vão se encontrar antes do A ultrapassar o C. Então, se eu conseguir encontrar o tempo de encontro, tá? Entre A e B, eu consigo confirmar minha teoria da questão anterior, aliás, né, da resposta anterior. Beleza? Então, vamos lá. Vamos definir isso daqui. Pessoal, outra coisa que eu vou definir. Aqui é o marco zero da minha via, tá? Em relação a essa situação. Então, aqui a posição inicial é zero. Então, o SA vai ser o quê? Posição inicial, zero, mais, porque ele está indo no sentido da via, a velocidade A, que é 35 vezes o tempo. Então, a equação de posição de A é 35T. SA é 35T, tá? SB vai ser o quê? SB vai ser posição inicial de B. Pessoal, o B está inicialmente a 200 metros de A. Então, a posição inicial dele é 200. Mais ou menos, bom, ele está indo no sentido contrário, né? Ele está indo para o negativo, então é menos. Então, é menos 40 vezes T. Essa é a equação de posição de B, tá? Agora, o que eu vou fazer? Para encontrar o ponto, aliás, para encontrar quanto tempo eles vão demorar para se encontrar, eu tenho que lembrar que a posição que eles vão se encontrar é igual. Então, a posição que B vai encontrar A é igual, é comum. Então, o que a gente vai dizer? Que o SB é igual ao SA. Então, eu vou ter o seguinte, SA igual a SB. Pessoal, quem que é SA? 35T. E quem que é SB? 200 menos 40T. Show? Passo 40 para lá, vou ter 40T mais 35T. Isso é igual a quanto? 200. 75T é igual a 200, tá? Passando para cá para ficar mais fácil. T é igual a 200 dividido por 75. Aí agora eu faço a divisão entre esses dois, tá? Só um instantinho. 200 dividido por 75. 2,67.
Então, o tempo de encontro entre os dois, pessoal, foi de 2,67 segundos. Prova a minha teoria anterior. Quer dizer que eles vão demorar 2,67 segundos para se encontrar. Para se encontrarem. Só que para ultrapassar o C, eu preciso de no mínimo 3 segundos. Vai dar para ultrapassar? Não, não vai. Beleza? Então, o A não consegue ultrapassar o C em 3 segundos, ou seja, ocorre a colisão. Dessa forma, vamos ver o que a questão fala. A questão fala assim, considerando expressiva a distância lateral, não sei o quê. Na situação descrita pelo texto, o veículo A conseguiria completar a ultrapassagem sem que ocorresse a colisão com B. Questão errada. Na situação descrita pelo texto, o A não conseguiria completar a ultrapassagem sem que ocorresse a colisão com B. 37. No momento em que A está ultrapassando a carreta, a velocidade de A em relação a B é de 75 metros. Bom, metros por segundo. E aí, pessoal? Está correto ou está errado? Está correto. E por quê? É que é o seguinte, vamos pensar naquela velha ideia que eu falei com vocês de movimento, tá, pessoal? O que é movimento? Movimento é quando você tem uma aproximação ou um afastamento entre os pontos referenciais. Beleza? Se a gente pegar aqui 1 segundo, em 1 segundo, quanto B se aproximou de A? Em 1 segundo, o B andou quanto? Em 1 segundo, o B andou 40 metros, correto? E o A, galera, em 1 segundo, no mesmo segundo? No mesmo segundo, o A andou 35. A distância entre eles era 200, correto? Mas agora eles se aproximaram quanto? 75. Então, em 1 segundo, eles aproximaram 75 metros, ou seja, a velocidade relativa entre eles é 75 metros por segundo. Show de bola? Está correto. Beleza? Isso aqui está correto. Então, sim, a velocidade relativa entre eles, no momento em que A está ultrapassando a carreta, a velocidade de A em relação a B é 75 metros por segundo. Na verdade, pessoal, é o seguinte, se a gente parar para pensar na mesma direção, em sentidos opostos, a gente tem um somatório das velocidades. Agora, na mesma direção e no mesmo sentido, a gente tem um menos o outro, para definir a velocidade relativa. É por isso que colisões frontais são tão perigosas. Porque quando você colide frontalmente com outro veículo, você está somando a velocidade dele que ele está vindo para cá e a velocidade do outro que está indo para lá. Então, por exemplo, pega rodovias de pistas simples, em que a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora para veículos leve, né, e 90 para veículos pesados. Né? Isso, obviamente, se as placas não disserem, não fizerem menção a outras velocidades. Mas se dois veículos estiverem na velocidade máxima da via e colidirem frontalmente, por exemplo, dois veículos leves, eu vou ter um a 100 e o outro a 100. É como se eu tivesse um veículo colidindo com a parede a 200 km por hora. Por quê? Porque eu somo as velocidades, né? Diferente, por exemplo, dos veículos indo na mesma direção e sentido. Você tem um veículo indo para cá, eu tenho outro atrás. Se a gente colidir assim, é muito menos grave do que colidir frontalmente. Se eu não me engano, a colisão frontal é o tipo de acidente mais letal que nós temos aí hoje no mundo, né, dentro dos acidentes de trânsito. É a colisão frontal que é a mais fatal, justamente porque você tem o somatório de velocidades. É por isso que, geralmente, rodovias de pistas simples, o pessoal reduz a velocidade do que é de fato, né? Porque a velocidade máxima é 100, mas o pessoal geralmente coloca 80, em certas situações 60, justamente para evitar que quando ocorra colisões frontais, você tenha aí a somatória de velocidade. Na verdade, assim, né, se o pessoal respeitasse, mas a gente sabe que isso é uma situação pouco corriqueira hoje, respeitar as velocidades máximas das vias, beleza? Mas, enfim,
É a situação. Então, pessoal, tá aí. Essa é a correção do nosso simulado. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou alguma sugestão, crítica, podem postar nos comentários. Estou aqui para ajudá-los, beleza? Um forte abraço, pessoal. Mantenham-se firmes aí na missão. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, bons estudos. E é isso aí, galera. Valeu!